Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Espírito do Sol, Livros para a Alma. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar, hoje com um tema que me está a entusiasmar muito: as plantas, a vibração das plantas, o poder curativo das plantas e muito mais coisas. Vão amar! Antes de mais e antes de começarmos, como sempre, agradecer muito ao nosso patrocinador, a Espírito do Sol, por estar aqui presente neste episódio uma vez mais, através destes livros incríveis que nos enchem aqui o estúdio de uma forma tão bonita. E espreitem o site, espreitem a página da Espírito do Sol, que tem muitos livros de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, consciência, poder da mente, óleos, plantas que curam, alimentação consciente, enfim, todo um mundo para nos permitir ter uma vida mais saudável, mais alinhada, e também oráculos, para quem gosta de trabalhar com oráculos, calendários, muita coisa que eu pessoalmente sou fã. Vão lá espreitar. Antes de mais contar-vos aqui que o meu convidado de hoje vai trazer coisas um bocadinho diferentes para este episódio, e eu passo desde já para vos apresentar com muita alegria o João Beles. Quero ir pra Davó, quero ir pra casa da minha avó, quero ir pra Davó, quero ir pra casa da minha avó, cheirar as flores dos canteiros e depois ficar a ouvir os contos da casa antes de dormir e depois ficar a ouvir os contos da casa antes de dormir. Quero viver no riacho, quero viver no riacho, ter as águas das montanhas a regar as minhas flores. Quero viver no riacho, ter as águas das montanhas a regar as minhas flores e poder curar as minhas feridas com as flores recolhidas, alho e teias de aranha, e poder curar as minhas feridas com as flores recolhidas, alho e teias de aranha. Avó, 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 passaste-me o teu dom guardado no meu sangue. Avó, 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 passaste-me o teu dom, sei que nunca estou só. Avó, 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 passaste-me o teu dom guardado no meu sangue. Avó, 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 passaste-me o teu dom, sei que nunca estou só. Sei que nunca estou só. Sei que nunca estou só. Querido João, bem-vindo. Começámos em grande. Até estou arrepiada. Tão bonito. Olha, só esta tua música já te introduz muita coisa de ti.
introduz muito daquilo que tu és, não é? Parece-me a mim, da tua vibração, do teu trabalho, de seres um guardião de tradições ancestrais, um guardião da natureza. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Gratidão, Rita, gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui neste espaço quântico, neste portal que atravessa e reatravessa vários mundos e várias dimensões. Que bom, olha, por falar nisso, acho que então o Espírito do Sol, do nosso patrocinador, acertou em cheio no livro que pediu para eu te oferecer. Eu acho que tu vais gostar destes temas. Sim, sem dúvida, ligar a física, a medicina, a espiritualidade é assim, e a ciência, a palavra ciência aqui como aglutinador do espiritual com a nossa mente. É a minha vida, tenho feito isso muito com as plantas. Ok, olha, espero que gostes. Gratidão. Então, muita coisa aqui para falar contigo, muita coisa para te perguntar. Tu és uma pessoa muito, muito conhecida na área das plantas, és uma referência, aliás, em Portugal. Muita gente te conhece pelo teu trabalho. O teu trabalho também está sempre a evoluir. Já hoje estás em fases muito diferentes daquelas que já tiveste, e ainda bem, porque assim é, não é? Assim somos todos. Mas eu queria-te começar aqui por te perguntar como é que te surgiu este gosto pelas plantas. Tu sempre foste assim, desde criança. Como é que tu entraste neste mundo das plantas? Como é que foi esse chamado para ti? Então, consciente, foi aos 18, 19 anos, quando eu vim estudar para Lisboa e descobri um novo mundo. Eu sou de Faro e eu sabia que queria vir estudar para Lisboa, mas não sabia o quê, mas era certo, eu quero ir para Lisboa para abrir os meus horizontes. E era a minha intuição a falar e eram as plantas já a chamar-me. Eu entrei no mundo das plantas através do restaurante Espiral, na Estefânia. Sim, um dos primeiros. Assim, já foste lá, já o conheces? Sim, foi um dos primeiros. Aliás, a Espiral, não é? Era uma das primeiras referências quer da compra de livros, de restaurantes, de workshops, muito, muito antiga em Lisboa. Sim, e eu tive a sorte de ir morar no Largo da Estefânia, numa casa em cima da Espiral, em cima, na parte de cima do jardim. Há ali o Jardim Cesário Verde, e eu morava... Tinha só que descer um jardim e só agora que eu estou a ver esta metáfora. Eu tinha que descer o jardim para ir comer à Espiral. Ia lá buscar o meu jantar muitas vezes e perdia-me naquela livraria que eles tinham logo à entrada e ficava, há aqui qualquer coisa nesta livraria, há aqui qualquer coisa de especial. Que livros são estes? Livros... As divisões não eram por ciências nem por história, eram por esoterismo, Rosa Cruz, sonhos, celtismo, druidismo. As divisões dos temas eram estes, e só isso era fascinante. E depois estava lá posso chamar um senhor, com uma presença, eu nunca soube o nome dele, mas com uma presença assim, como se tivesse em paz com ele e com o universo. Então eu muitas vezes ficava ali só, era uma terapia, ver os livros. Aliás, livros muito parecidos. É esta livraria que patrocina este programa, estes livros que não haviam mais lado nenhum estavam ali. E então uma vez vi lá um livro de radiestesia, sobre o pêndulo. E fui a uma palestra sobre a radiestesia, lá naquele sítio, na Espiral, que eles faziam palestras. E comprei esse livro para aprofundar, para perceber o que era a radiestesia. Tinha o meu pêndulo. E num dos capítulos do livro dizia plantas medicinais. E eu, plantas medicinais? E aquilo ativou, é aquilo que eu digo, ativou o meu curandeiro e a minha curandeira, este potencial que nós trazemos dos nossos ancestrais, das nossas gerações, que está aqui no nosso sangue, à espera de ouvir uma conversa como esta, de ler um livro, ativou, e eu senti uma coisa a percorrer o meu corpo, mais com aquele pequeno capítulo do que com o livro todo. E pensei, eu vou comprar uns livros de plantas medicinais, mesmo só, que eu sabia que havia naquela livraria da Espiral. E fui lá, já não me lembro que livros comprei, e a partir daí comecei a perceber que as plantas
medicinais podiam curar muitas doenças e prevenir muitas doenças, e não conseguia pensar noutra coisa. Sabes, quando um entusiasmo nos arrebata de tal forma que nós sentimos que não somos só nós que estamos aqui a vibrar. Sim. E hoje sei, não é? Hoje já passaram quase 30 anos, sei que eram os meus ancestrais, eram os meus guias, eram os meus mestres aqui a dizer é isso, é isso, é isso, a segredar-me aos ouvidos. E então fiquei só pensava nas plantas medicinais. Que giro. Foi mesmo uma missão, não é? Foi um relembrar de uma missão que tu tens aqui neste país, sobretudo, não é? Porque tu trazes aqui coisas bem importantes e trazes duas coisas, vamos mergulhar nelas. Trazes não só o próprio conhecimento das plantas, que é muito interessante e caramba, se alguém ainda não sabe, eu acho que também serve agora para nós desmistificarmos isto. Mesmo os próprios remédios, medicamentos, não é, da indústria farmacêutica, muitos deles são baseados naquilo que é a natureza, não é? A natureza dá-nos isso tudo, não é? Então esse é um dos temas. E o outro é esta ancestralidade que tu falas muito e que a música maravilhosa que cantaste também nos remete, que é esta sabedoria que nós carregamos, não é? Em nós, mesmo que não tenhamos consciência, não é? Em nós corre lembranças daquilo que os nossos antepassados sabiam tão bem, não é? Então vamos mergulhar aqui primeiro neste poder das plantas, curativo. As plantas curam mesmo, as plantas têm mesmo benefícios. Fala-nos disto. Nós no nosso país aqui temos coisas que curam, é fácil de encontrar. Isto é assim uma coisa simples. Fala-me, tens a palavra. Então, durante os últimos 20 anos, eu tive também a missão de ensinar as bases científicas que confirmam a eficácia das plantas medicinais. Desde 2003, eu ensinei no curso de naturopatia do Instituto de Medicina Tradicional essa maravilha que também é ligar as plantas à ciência. É uma maravilha. Se for feito de uma forma consciente, como o Einstein dizia que havia duas ciências, uma boa e uma má. Se for feito com boa intenção, com ciência também com coração, nós encontramos milhares e milhares de estudos científicos que confirmam a eficácia das plantas medicinais. Então podemos dizer que a ciência em 2024 confirma a grande maioria, a eficácia da grande maioria das plantas medicinais que temos ao nosso dispor. Qualquer uma que penses, as malvas, as capuchinhas, aquelas que eu trago aqui, o ginkgo biloba, a equinácea, o hipericão, qualquer planta, agora estamos muito a falar de cogumelos, o cordyceps, os chagas, o coriolis, qualquer planta que venha à nossa mente, se formos fazer uma pesquisa, e o site de referência é o PubMed, se formos colocar lá o nome em latim, aparecem centenas, se não milhares de estudos científicos sobre essa planta. Uau. Então, hoje em 2024, eu considero que a minha tarefa, a minha missão de tentar passar esse conhecimento, de provar que as plantas funcionam e que a ciência confirma, está metade encerrada, está parcialmente encerrada. Quando, nestes últimos 20 anos, foi a minha vida, a 100%. Eu só ensinava as bases científicas das plantas medicinais. Okay. Então ensinei a turmas do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ano dos cursos de naturopatia. Ajudei a formar centenas de naturopatas ao longo deste período e estou muito, muito feliz por ter feito parte assim da história do ensino das medicinas naturais. Sem dúvida. E escreveste também um livro, não foi, João, sobre esse tema da mais técnico? Sim, escrevi um livro que era o livro que servia de base ao meu ensino, às minhas aulas, com mais de 1000 estudos científicos, que vai ser reeditado no próximo ano, atualizado a 2025, que se chama Naturopatia, a natureza cura a natureza, e tem essa base, tem 100 plantas e depois os estudos científicos que confirmam a eficácia dessas plantas. Uau. E então chegou uma altura em 2020, 2021 que o apelo ao sagrado das plantas medicinais, à ancestralidade das plantas medicinais, às civilizações antigas que sempre utilizaram as plantas, desde a América do Norte até à Sibéria, desde da Austrália e Oceania até a América do Sul, África, Índia, China. Portanto,
essa ancestralidade começou a vir cada vez mais forte, como se compreende com esta música. E eu pensei, ou ouvi, ou escutei, João Beldes, agora andaste 20 anos a levar as pessoas das plantas para a ciência, agora a tua missão é levar as pessoas das plantas para a sua ancestralidade, para relembrarem os saberes dos seus avós, para relembrarem que civilizações tiveram aqui, que construíram o nosso ADN e construíram o nosso conhecimento, e ajudares a ativar a curandeira e o curandeiro que existe em cada pessoa. Não vais ensinar só a um grupo de pessoas que vão ser profissionais, já formaste centenas de naturopatas, não. Agora vais ensinar a cada pessoa que tiver interesse em plantas, independentemente do conhecimento que tiver, tu vais passar esse conhecimento para despertares o curandeiro e a curandeira que existe nessas pessoas. E em 2020, em plena pandemia, eu tive assim uma das grandes epifanias da minha vida e pensei, vou lançar conversas com plantas medicinais para toda a gente, porque eu só ensinava futuros naturopatas que estavam no curso de naturopatia. Claro, uma vertente mais académica, quase, não é? Académica, claro, eu dei aulas no instituto, portanto, académico, e felizmente todos os naturopatas, posso dizer isto com o peito aberto, acho que nunca disse isto assim, então, todos os naturopatas que eu ajudei a formar têm cédula profissional. Isso foi uma das maiores vitórias mundiais, eu não estou a exagerar, mundiais a nível de reconhecimento das medicinas naturais. Portugal é o país mais avançado do mundo, ou um dos mais avançados, a nível de legislação que reconhece as medicinas naturais. Sério? Olha, não sabia. Não sabias? Que interessante, não. Pois eu às vezes penso que isto já está no mundo, já está no universo. Desde 2003 foi lançada a primeira lei que reconhece as medicinas naturais, e desde aí houve um trabalho legislativo enorme, foram lançadas mais de 30 leis e decretos-leis e portarias, portanto temos uma proteção jurídica enorme a nível da naturopatia, da fitoterapia, da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, da osteopatia e da quiroprática. Ao ponto de nós temos uma cédula profissional que é passada pelo Ministério da Saúde. Portanto, o Ministério da Saúde, foi uma vitória enorme. O Ministério da Saúde é que nos tutela, é que reconhece a nossa profissão como uma profissão de saúde. Isto concluiu-se em 2019 e a partir daí houve também isso. Em 2019, quando toda esta legislação se concluiu, estávamos no verão e eu pensei, João Beldes, agora vais lançar isto para as pessoas. Exato. Agora que os profissionais podem estar num consultório, têm isenção de IVA, que foi outra grande vitória, e estas profissões são reconhecidas. Agora vamos libertar a ancestralidade agora que existe. Agora para o next level, como agora já tenho a confiança para fazer o que sempre, mas eu sempre quis fazer isto, mas eu estava naquela emissão. Não, antes temos que ser reconhecidos cientificamente e institucionalmente. Exato. E quando isso aconteceu, ok, agora posso lançar as raízes ancestrais de todo o conhecimento das plantas sem ter medo de me chamarem curandeiro ou curandeira. Ou bruxo, ou que seja, claro. Pelo contrário, é um orgulho que me chamem agora de curandeiro e de curandeira. Eu quero reabilitar essa palavra, quero que todas as pessoas que querem saber mais sobre plantas tenham orgulho em dizer, nós temos no nosso sangue famílias, gerações, ancestralidade de curandeiros e de curandeiras. Muitos foram queimados na fogueira, hoje ninguém nos vai queimar na fogueira, estamos livres para ser quem queremos ser. Mais ou menos, mas nas redes sociais vais dizer certas coisas. A fogueira da rede social é um spa comparado às fogueiras verdadeiras. Claro que sim. Esse spa ultrapassamos bem, não é? Exatamente, convivemos bem com ele. Exato. Mas olha, então, isso é uma coisa muito interessante porque, na verdade, todos nós, pelo menos da nossa geração, e nós somos da mesma, nos lembramos certamente dos nossos avós, das nossas avós, ainda terem aquilo que se chamavam as mesinhas ou os remédios caseiros, não é? Aquele chazinho, aquele emplastro, não é? Não sei se depois as gerações futuras ainda terão
não é? Isso depois se foi perdendo, e ainda bem que há pessoas como tu que estão a querer trazer isso de volta, mas eu ainda me lembro, né? Minha avó ainda falava do chazinho disto, o chazinho daquilo, e dizia, e diz ainda que ainda é viva, não é? E isso também me diz muito sobre o estilo de vida das gerações dos nossos avós, não é? Minha avó tem 96 anos, e qual Benuron, qual carapuça, não quer cá Benuron nenhum, não é? Põe o emplastro de não sei o quê, faz o chazinho, portanto isto era um conhecimento que eles tinham muito forte, não é? E que nós temos em nós de algum modo. Rita, põe a tua avó aqui nesta cadeira a dizer o que é que sabe sobre as plantas. Ela agora já é difícil, a cabeça já não está 100%, mas então, realmente sim. Vai lá e pergunta-lhe, porque muitas vezes a memória é antiga, a pessoa quando começamos a puxar por ela lembra-se. Pois é. É o meu conselho, leva-lhe as plantas, leva-lhe alfazema, o cheiro ajuda a ativar a memória antiga, leva-lhe alecrim e que diz, avózinha, lembra-se destas plantas, cheira lá, o que é que você fazia com estas plantas? E grava, tens uma enciclopédia viva, que é mais preciosa do que muitos Googles e muitas enciclopédias que andam por aí. Claro. E é isso. Porque há a mão de semear muita coisa, não é? Olha, tu até trouxeste, vamos lá ver o que é que tu tens aqui. Rita, eu trouxe plantas que encontrei no caminho. Em 3 ou 4 minutos. Parei o carro 2 ou 3 vezes e colhi as plantas. Portanto, nada de especial, não tiveste que ir para a serra, não sei de onde. Não, tipo aqui, não é? Coisas... e é isso que nós fazemos neste resgatar do conhecimento ancestral. E é isto que fazemos nesta jornada de guardiães das plantas medicinais. Não temos que ir à Amazónia, com toda a admiração e respeito que eu tenho pela Amazónia. Não temos que ir à Sibéria. Não temos que ir à Índia. Sei que já foste, eu também já fui à Índia. Não temos que ir à China para conhecer. Podemos ir, mas por favor, vamos fazer viagens de milhares de quilómetros para conhecer plantas que nem fazem parte do nosso ADN, da nossa tradição, quando não conhecemos as plantas que crescem à beira das estradas. Isso. Isto é muito importante recuperar. Nós às vezes pisamos plantas a caminho de um centro de saúde que nos iam curar. Eu ontem usei esta metáfora. Temos pessoas que vão ao centro de saúde e pessoas anciões que deviam saber isto de cor e salteado, estão com uma azia e a caminho do centro de saúde pisam malvas. Que bastava terem esse conhecimento e bastava começarem a comer uma folhinha de malvas, todos os dias para começarem a regenerar o estômago, para começarem ver, isso é importante, a acalmar. Até para mim também, sim. que eu tenho questões de estômago. Sim. E estas estão boas, porquê? Porque estas nascem com as primeiras chuvas, são as mais pujantes, estas estão cheias de compostos. Aqui dentro, o que a ciência confirma, e que eu, abreviando em 1 minuto aquilo que eu ensinei durante 20, aqui dentro estão mucilagens, taninos, flavonoides. Entre os flavonoides está a quercetina, estão uma série de compostos enzimáticos que ajudam a cicatrizar o estômago. O estômago e qualquer tecido. Se eu tiver uma ferida, eu ponho malvas, esfrego malvas na ferida, e hoje a ciência comprova que uma ferida tratada com malvas produz mais colagênio, produz mais elastina e tem tendência a produzir menos fibrose e menos queloide, porque os compostos das malvas cicatrizam de uma forma o mais perfeita possível, mais perfeita do que se nós deixarmos a ferida. Então, esta sabedoria das plantas que vive na tua avó e vivia na minha bisavó, esta sabedoria das plantas é científica e é eficaz. E é esta confiança que eu transmito nas minhas formações, nos meus cursos, que é terem a certeza, se tu fizeres isto, se tu pegares numas malvas e esmagares a malva muito bem e aplicares numa ferida, essa ferida vai cicatrizar mais rapidamente e com mais qualidade, vai deixar menos queloide do que se tiveres só a meter água oxigenada ou betadina ou essas coisas. E comer também, então. E a nível de comer, o efeito cicatrizante vai por todo o aparelho digestivo. Quem tem úlceras de estômago, quem tem colite, síndrome do cólon irritável, portanto, ela ajuda, estes compostos fitoquímicos são pura medicina.
que não se podem comparar a um fármaco. O fármaco tem o seu efeito, muitas vezes benéfico, outras vezes com muitos efeitos secundários. A planta tem um efeito muito diferente, porque ela tem, aqui estão centenas e centenas de compostos, de moléculas fitoquímicas, enquanto num fármaco está só uma molécula em altas concentrações. Portanto, são coisas muito diferentes, cada mundo tem a sua utilidade, mas nada substitui as plantas medicinais. Por exemplo, capuchinhas, folhas de capuchinha e flores de capuchinha, se eu tiver uma amigdalite, está confirmado que ela tem efeito antibiótico, tem compostos que ajudam a atuar como antibiótico na amigdalite e a curar a amigdalite. Uau. Portanto, cada uma destas plantas, as ortigas que temos para aí a monte, não é? Assim que a Fernanda gosta tanto. As ortigas são dos melhores tratamentos anti-inflamatórios e analgésicos para as doenças reumáticas, que há tanta gente a tomar anti-inflamatórios que têm efeitos hepáticos gravíssimos, pessoas de idade a tomar anti-inflamatórios e sacos de medicamentos. Se começassem a tomar ortigas, tinham efeitos extremamente benéficos a nível das dores, do reumatismo. A raiz da ortiga a nível da próstata. Então só a ortiga completa ajuda a tratar tantas doenças que é uma pena. Claro, porque depois provavelmente a raiz é diferente, a folha tem outros componentes, o cal outros. Exatamente, isso está muito bem estudado pela ciência, pela botânica, pela fitoterapia. As folhas são mais anti-inflamatório, reumatismo, drenam o ácido úrico, ajudam o rim a funcionar melhor, e a raiz é um protetor da próstata, inibe. Imagina, uma ortiga que é daquelas coisas que há para aí ao pontapé, não é? E que ainda por cima até se diz mal, porque pica. Exatamente. E tem tantos benefícios. A raiz inibe a alfa-redutase, que é uma enzima que provoca hipertrofia benigna da próstata, que é uma das doenças que afeta mais o homem. Exato. Então se cada homem que nos está a ouvir, ou cada mulher que se preocupa com o seu homem, começar a cortar um bocadinho de raiz de ortiga e tomarem, vai ajudar muito a prevenir essas doenças. E as pessoas que nos estão a ouvir e que têm este interesse, porque eu agora estava a pensar, então, mas eu não saberia usar, por exemplo, é em chá, é mastigado, é que quantidades. Então, quem tem interesse por estas coisas e realmente quer saber, porque também não é assim, sem saber, não é que a pessoa vai tomar. Como é que pode saber? É no teu livro e também no teu curso, não é? Como eu te dizia, eu vejo muito mais como formador, como professor, porque sempre foi isso que eu fiz desde 2003, do que como escritor. Tenho alguns livros, já posso falar a seguir deles, mas o meu dia-a-dia é ensinar nos meus cursos. Nos seus cursos. No curso, quem quer saber mais sobre plantas, eu resumi este conhecimento de 20 anos no curso de plantas medicinais, utilização e bases científicas, que é um curso onde nós vamos aprender como é que funcionam as 100 plantas medicinais mais importantes, como é que se utilizam, se é o cal, se é a raiz, que doses e os estudos que confirmam a eficácia dessas plantas. Portanto, quem faz esse curso fica com um conhecimento com mais de 100 aulas de utilizar 100 plantas medicinais com toda a confiança e com toda a minha experiência de mais de 20 anos. Espetacular. A nível clínico, eu comecei a dar consultas em 2000, portanto é fácil fazer as contas, são 24 anos de prática clínica. Portanto, eu não estudo só a parte científica, eu trato pacientes, eu aplico no real life, na vida real. Eu tenho que conseguir curar os meus pacientes. E então essa experiência toda, esse conhecimento é nesse curso de plantas medicinais, utilizações e bases científicas. Quem quer a parte mais ancestral, mais espiritual, mais mágica, mais esotérica até, também de ligação à cura, mais aos nossos mestres da medicina, quem quer desenvolver a parte do druidismo, do xamanismo, também xamanismo nosso, tradicional, aqui desta Península Ibérica, tenho o curso de Guardiães das Plantas Medicinais. Que é muito interessante essa divisão que tu fazes, porque na verdade não é uma divisão, e foi uma das coisas que eu agora quando te ouvia, estávamos aqui a falar em off e estava a ouvir os teus áudios, eu adorei ouvir-te, João, porque tu trazes aquilo que eu acho que tem que ser, para mim é muito importante, e é isso que eu também trabalho, e tu trazes, que é juntar estas duas coisas, a ciência e a espiritualidade. Não tem que ser ou uma coisa ou outra, eu digo sempre isso nos meus retiros, não tem que ser a espiritualidade ou a ciência, eu sou da ciência. Não é tipo, não, são as duas coisas, e não é? Nós é que ainda não conseguimos, não é, como coletivo, ver isso, mas é tudo a mesma coisa.
é tudo a mesma coisa. As plantas medicinais são a ciência mais avançada que existe. Por exemplo, aqui o ginkgo biloba, que é uma árvore que cresce muito agora, aqui na zona de Lisboa, Tão então bonita. é fácil, e agora está a ganhar as cores do outono. O ginkgo biloba é daquelas plantas que se pode dizer que é a ciência mais avançada que existe. É mais avançado do que qualquer laboratório farmacêutico que faz moléculas. O ginkgo biloba conseguiu, há milhões e milhões de anos, antes do ser humano existir, sintetizar, criar várias moléculas, mas há uma que são as ginkgoflavonas. Ele conseguiu sintetizar através do laboratório da natureza. Não há aqui pipetas, não há aqui placas de Petri, não há aqui excipientes, não há aqui nada, não há aqui farmacêuticos, não há nada. Eu costumo dizer que é Deus criou a natureza, e a natureza está sempre em criação de obras de magia pura, que a ciência depois descobre que são científicas. E então, estas moléculas, os ginkgolídeos e as ginkgoflavonas, foram criadas já há milhões e milhões de anos, ainda nem havia o ser humano, e têm uma ação regeneradora do nosso cérebro. Quando nós tomamos esta folhinha, estas moléculas criadas milhões de anos antes do homem existir, atenção, primeiro existiram as plantas durante milhões de anos, e depois é que apareceu os animais e depois o homem. Então esta planta já tem estas moléculas antes do homem existir, como se ela soubesse o que estava para vir. Hoje nós tomamos esta planta e ela vai ter um efeito neuroprotetor. Ela regenera os nossos neurónios, ela ativa o nosso hipotálamo, o nosso hipocampo, a nossa amígdala cerebral. Sabemos bem as zonas que ela regenera e estão relacionadas com a memória, principalmente com a memória, a capacidade de raciocinar, de nos lembrarmos das coisas, e também a capacidade de trabalho, de eu, organizar as minhas coisas. Sim. E impede o Alzheimer. Pois, porque até há, eu acho que até há, agora estou a associar suplementações. Muitos suplementos, não é? muitos suplementos. E o ginkgo biloba, para confirmar aquilo que tu disseste, é vendido nas farmácias como medicamento já há muitos anos. Há 30 ou 40 anos. E era comparticipado, inclusive há uns 30 anos, 20 anos era comparticipado. Portanto, esta ciência já é conhecida há muito tempo. E já não há essa coisa, ciência, plantas. A ciência e as plantas são a mesma coisa. E então podem ter confiança, podem usar as plantas à vontade e vão ter resultados incríveis na vossa saúde. E certamente mais baratos também, não é? Eu costumo dizer que isto é free medicine, Rita. Eu apanhei isto, quanto é que eu tive que pagar para apanhar isto? E tenho aqui medicina para tantas doenças. Podíamos ficar aqui 2 horas a falar sobre as doenças que estas 6 ou 7 plantas tratam. E foi grátis. Que maravilha. A natureza deu-me. Que maravilha. Eu pedi permissão, apanhei e tenho aqui a minha medicina. Portanto, o que é que vale para mim eu aprender este conhecimento? Muda a minha vida completamente. Não só eu ter muito menos probabilidade de vir a ter doenças, mas eu perceber esta ancestralidade toda que existe. Afinal não estava maluca. Afinal isto não era uma coisa só minha. Afinal eu acreditava em plantas e a ciência confirma que as plantas funcionam. Eu afinal posso usar as plantas à vontade. Afinal as plantas curam. Afinal a minha avó e a minha bisavó estavam certas. Nós estamos a fazer justiça aos nossos bisavós, que muitas vezes tinham que esconder que trabalhavam com plantas. Era assim. Ia-se às escondidas buscar as plantas à avózinha. Pois. Receber as rezas, as orações da avózinha, que hoje sabemos que a ciência também está a confirmar cada vez mais o poder da oração. Claro. E isso era tudo de uma forma envergonhada. E então esta jornada dos guardiães e toda a minha missão é para as nossas avós serem realmente honradas, fazer-se justiça a dezenas e dezenas de anos em que elas foram oprimidas. E lá estás tu com as tuas coisinhas, vai, mas é ao centro de saúde. E muitas vezes eu acredito que a mulher curandeira sentia que a planta a ia curar, mas por imposições da sociedade lá ia ao centro de saúde e lá se começou a viciar nos medicamentos para dormir e nos anti-inflamatórios, analgésicos, e
não só não curou as doenças, mas como deixou uma cicatriz na sua curandeira, não despertou a sua curandeira, não assumiu o seu poder de cura na sociedade, na família. E então, cada mulher que nos está a ouvir, eu faço esse desafio. Assuma o seu papel na sua família, no seu local, o seu poder de curandeira, com toda a força, com toda a segurança, porque é disso que o mundo precisa nas próximas gerações. De milhares e milhares de curandeiros e curandeiras que ajudem a reatravessar este dogma do não acreditar nas plantas para o acreditar e para utilizar. Desculpa, mas isto é... Olha, estou toda arrepiada. Pois, isto quando vem sim, é assim... Porque é mesmo para isso, e é para isso que estamos aqui, não é? Sim. Para fazer... renascer aquilo que ficou lá atrás, não é? E que são tempos novos e precisamos mesmo destas conversas. Então, obrigada por teres trazido isso e trazeres também o outro tema que começaste a ligar um bocadinho mais pelo teu gosto, porque tu próprio também foste mudando, não é? Que é esta parte mais subtil das plantas, porque claro, elas têm uma componente física que atua no nosso corpo físico, mas eu sei que tu escreveste há pouco tempo algo que é um bocadinho mais ligado aos nossos corpos subtis, que eu acho muito interessante, também trabalho com isso, não é? Que é, por exemplo, a ligação das plantas com os chakras, não é? Ou seja, é começarmos a subtilizar. Então elas não só são boas para nos curarem de imensas maleitas físicas, mas também têm poderes, não é? Fala-me um pouquinho disso. Eu já escrevi sobre isso no Almanaque Espiritual 2023 e quero lançar em livro toda essa informação, e já fiz dois cursos de plantas medicinais e os 7 chakras. Só que isto é tanta informação que há 2 anos que não temos esse curso, mas em princípio para o ano vai abrir a 3ª edição de plantas medicinais e os 7 chakras. Também é um curso também. Também é um curso. Esse aí estou super afim. Então pronto, então eu mando o convite, porque é eu perceber que a planta não cura só através das moléculas e da química e daquilo que a ciência explica. A planta tem uma força que atua a nível dos nossos sistemas, do sistema digestivo, sistema cardíaco, pulmonar, mas há um portal, há um reatravessar entre a nossa parte, digamos, mais somática, mais física, e os chakras, que são as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas são uma espécie de órgão que está entre o etérico e o físico, que faz a ponte entre aquilo que é físico e aquilo que é energético. E em cada chakra, isso a ciência também confirmou, já há muito tempo, em cada chakra nós temos uma glândula endócrina, ou 2, ou 3. Aqui no 3º chakra, no 7º chakra e no 6º temos a pineal e a hipófise e o hipotálamo. Aqui temos a tiroide, no coração temos o timo. No estômago às vezes perguntam, então, mas quais são as glândulas endócrinas do plexo solar? O nosso pâncreas é uma glândula endócrina. O nosso pâncreas é uma glândula endócrina. E depois temos os ovários, os testículos. Há uma ligação entre as nossas glândulas endócrinas e as suprarrenais, no 2º chakra, que nos dão aquela força, aquela coragem, que nos tiram o medo. Então nós podemos usar cada uma das plantas não só para curar a parte física, mas através das glândulas para energizar, para potenciar, para aumentar a força dos nossos chakras. E o que é que acontece? Quando eu uso uma planta para a minha voz, como por exemplo as perpétuas roxas, elas não estão só a atuar nas minhas cordas vocais e a fazer-me cantar melhor. Elas estão a desbloquear o chakra, o 5º chakra, o chakra laríngeo, e estão-me a ajudar a projetar a minha voz interior para o exterior. E se essa voz interior estiver apoiada pelas suprarrenais, que são o ginseng, o astragalus, são plantas de força, eu não vou ter medo, eu vou ter coragem para explanar. E se tiver estômago para isso, costuma-se dizer, mas tu como é que tiveste estômago para dizer aquilo? Se eu tiver o estômago fraco, fortaleço com as malvas, com o São Roberto, com o Ipericão do Jerez. Então, se eu tiver o estômago forte, então tenho força nos rins, tenho coragem
no terceiro chakra, e tenho a voz para soltar. Se o meu coração estiver curado também, ou estiver sanado com o espinheiro branco, com o visco branco, com a oliveira, então a voz do coração pode sair. Ou seja, é isto em 3 minutos, é isto que nós aprendemos na jornada das plantas medicinais e os 7 chakras, que eu te convido a fazer. Maravilhoso. E depois no final vamos fazer um dia na natureza em que fazemos outras ativações, mais aqui em Sintra. E pronto, isto é tudo maravilhoso. Como tu vês, isto é tudo maravilhoso. E eu só peço a Deus que me dê saúde, mas também que me dê assim um travãozinho, para eu não me entusiasmar demasiado, porque eu às vezes entusiasmo tanto que isto mergulhas no... É demais. Então estou-me a identificar. Travar um bocadinho, só peço a Deus que me ajude a travar e libertar estas coisas mais devagar, para esta máquina chamada corpo físico conseguir aguentar, porque eu às vezes sinto que é demasiada energia, demasiada força, demasiadas coisas para libertar, e que o tempo e o meu corpo não são suficientes. Então pronto, só peço essa força que eu às vezes entusiasmo mais. Muito bom, mas ainda bem que te entusiasmas. E entusiasmas também por outra coisa que agora te queria aqui perguntar, que é uma parte um pouco artística que tu também tens, não é? Ao longo disto tudo, não é? Da tua contribuição académica, agora de todas as novas fases que estás a passar, também há sempre presente esta parte da arte muito ligada ao canto e à música. É, Rita, porque houve uma separação na nossa consciência coletiva. E então, antigamente nós tínhamos o curandeiro, e hoje fomos à Amazónia, e felizmente temos muito contacto com tribos que mantiveram a tradição. Nós vemos que o sábio, ou os sábios, que eles passam sabedoria até às gerações mais novas, o sábio, o que é que sabe? O que é que eu não gosto de chamar xamã, mas o que é que o sábio que vem dos Uniqueen, dos Ioanoá, que vem cá a Portugal ensinar, o que é que ele é? Ele é o conhecedor das plantas, ele é aquele que canta, e ele é aquele que liga entre os mundos, liga este mundo ao mundo espiritual. Nós separámos isso tudo. O curandeiro, aquele que sabe da cura, tornou-se o profissional de saúde. Aquele que canta tornou-se os artistas e os cantores. E os espirituais tornaram-se os padres e os gurus. Nós separámos isso tudo. Mas nas tribos originais, essas 3 valências, a espiritual, a musical e a sabedoria das plantas, estão numa só pessoa. E é isso que eu sinto em mim desde pequenino e não compreendia. E a minha mãe dizia, muito a minha mãe, filho, tu não tens de ser só uma coisa. Mas isso é uma coisa que nós ouvíamos, que eu acho que era muito comum, pessoas assim como eu e como tu, que atuamos em diversas frentes. E isso castrou. Sim, muita gente nos está a ouvir e pensou, olha, eu fui castrada por isso, porque queria ser bailarina, queria ser pintor, e tive que ser isto. Não, só isto. Só isto. E eu, um bocadinho às escondidas da minha mãe, a minha mãe, está bem, dizes que sim à minha mãe, tirei lá o curso, fui para o curso que ela estudar, a universidade que ela queria, depois consegui fugir para as plantas e ela aí aprovou-me. Agradeço muito à minha mãe, a noite em que eu cheguei ao pé dela a chorar e disse, mãe, eu quero desistir do técnico, eu quero desistir da engenharia, aquilo não me alimenta nada, eu quero estudar plantas medicinais, eu quero ser naturopata. Isto em 1996. Era muito difícil uma mãe ouvir isto. O filho vai sair do técnico para uma instituição que nem é reconhecida. Claro. Mas o meu coração falou ao coração dela, e ela talvez tenha ouvido o coração da minha bisavó, da sua avó. A minha mãe curou-se, tem curas incríveis com plantas, incríveis. Ela, quando eu tinha 10 anos, foi ao naturopata curar-se de um problema nos intestinos, e andava com chás em casa e geleia real, e aquilo também, se calhar, cheirar aquela salva inspirou muito. E o São Roberto, ela andava com muito São Roberto. E a minha mãe foi a primeira pessoa que me ensinou qualquer coisa sobre plantas, e eu agradeço-lhe muito se ela está aqui a ver. A minha mãe, mãe, para que é que serve esta planta? Filho, esta planta é a salva. A salva, como o nome indica, salva. Ela ensinou-me isto aos 10 anos.
que era uma das plantas que o naturopata lhe tinha dito para tomar. E depois o cheirinho do São Roberto. E ele, filho, São Roberto é anticancerígeno, filho. São Roberto é dos melhores. E eu, uau, com 10 anos. Então quando eu tinha 19, falei-lhe ao coração e disse, mãe, eu quero curar com plantas, eu quero ser naturopata. E ela deu-me todo o apoio. Mas não deu muito para a música. Eu apoio-te a isto, não sei o quê, vais dar consultas, não sei o quê. Nunca me deu muito para a música, sempre a passar-me assim. E eu fui com a música ao mesmo tempo. Aliás, não estou a ser justo, porque a minha mãe meteu-me no conservatório com 10 anos, atenção. Então... Pronto, então eu fui para o conservatório estudar música, formação musical, aquela formação de raiz, os compositores clássicos, com 10 anos de idade. E então dos 10 anos aos 16 estive no conservatório e estudava muitas horas por dia. Flauta e depois violino e a própria composição musical e o próprio solfejo. Então, justiça seja feita. A minha mãe pôs-me no conservatório. Ela não queria que eu fizesse carreira musical. Claro. Não queria que eu fosse músico, porque era uma coisa insegura e não sei o quê. Mas a música vibrava aqui dentro de mim. Eu gostava das plantas, mas também gostava muito da música e gostava muito da meditação e do yoga e da espiritualidade. Mas porquê é que eu tenho estas 3 coisas aqui dentro de mim? Mas o que é isto? Meu Deus, ajuda-me, o que é isto? Porquê é que eu tenho que ser só uma coisa? E então eu percebi. Quando comecei a ouvir falar dos nativos ancestrais da Amazónia e da América do Norte, tive relação próxima com alguns, e do México também, tive muita sorte, aí por volta dos 28, 29, 30 anos tive muita sorte, conectei-me com essa sabedoria. Eu pensei, então este índio Cherokee, ameríndio Cherokee que está aqui, que está a cantar, que está a ativar a nossa espiritualidade e que me está a dizer que as plantas curam, ele é tudo aquilo que eu sou. Exato. Ele é tudo aquilo que eu sou. Então eu sou um índio que nasceu em Portugal. E agora nunca mais me tinha recordado nisso. Ele chamava-se, não sei se ainda é vivo, espero que sim, Standing Bear. Standing Bear era um filho de ameríndios norte-americanos, não é? Ele esteve cá e ele fez-me uma consulta onde ele me disse assim: tu vais curar com as plantas. Tu vais curar com as plantas. Esse é o teu caminho. E uau! Quer dizer, está aqui parecia aqueles filmes que a gente vê. Sim. Está aqui com aquele cabelo branco, com aquele entrelaçado, com aquela figura a dizer-me isto, assim, com uma voz, com uma presença. Ele chama-se Standing Bear, parecia um urso sábio. Pronto, é isto. E a música agora está bem presente e em então, ti, não? A música sempre esteve presente. Eu sempre consegui, indo com a música. Iniciei a minha banda Amigo na Mala, que podem ir ouvir ao Spotify também. Amigo na Mala, lancei a minha banda em 2009. Demos muitos concertos, lançámos um EP, depois lançámos um álbum. O álbum é escrito numa música que eu digo que é linguagem astral. É uma linguagem que não é conhecida, são cânticos que me surgem assim numas vozes que eu não sei identificar de onde são. Convido a escutarem no Spotify, porque está lá o álbum completo, Nino Derrida, de Amigo na Mala. E então isso foi mágico. Foi mágico descobrir a música ligada à espiritualidade, ligada a esses cânticos, nessas vozes que eu nem sei, hoje sei melhor o que são, mas na altura não sabia. Eu sonhava que estava a cantar essas músicas, ou que alguém me estava a cantar. Isto começou em 2009, 2008, comecei a sonhar estes cânticos e acordava e pegava no gravador e gravava e depois compunha as músicas e pronto, e o resultado é esse que podem ouvir. É esse que podem ouvir, é difícil de explicar. E agora temos uma novidade, não é? Para breve. E então, depois lancei um segundo álbum de música popular ou tradicional portuguesa, assim muito inspirado nas nossas tradições, dos nossos cânticos antigos, em António Variações um pouco, e em sitiados, assim, essa raiz mais tradicional, em 2000. E agora, em 2024, assumi
a minha, que eu sou essa pessoa que conhece as plantas, que canta e compõe e que quer alcançar uma espiritualidade mais elevada, quer só quando partir estar um bocadinho melhor do que quando voltei, chegar lá acima e ok, fiz um caminho, vi melhor, cheguei cá melhor. Sim. E então neste momento vou lançar o primeiro álbum em nome próprio, que se chama Cura da Alma, a 15 de dezembro, e já lancei algumas músicas que fazem parte do álbum. Já lancei a música Cura da Alma, esta que cantei em primeiro lugar, o Guardado no Meu Sangue, que é sobre os nossos avós. E no dia 24, hoje, vou lançar uma nova música que vai fazer parte do álbum, que se chama Fonte de Água. E é essa música que nos vais oferecer. É essa música que vou terminar, vou oferecer. Fico tão feliz. Então esse álbum vai estar disponível em dezembro? Em 15 de dezembro, o álbum todo, no Spotify. E entretanto convido a ouvirem as músicas minhas. João Beles já não é Amigo na Mala, já não é Pura Cura, já não estou protegido por um nome. Porque os músicos fazem isso, às vezes protegem-se com nomes de bandas, que é para não exporem tanto a sua alma. E eu, em 2020, 2021, comecei a expor a minha alma. E cura da alma não é que a alma se precise de curar, não confundam, é a cura que vem da alma, a cura que precisa de vir da alma para nos curar as nossas imperfeições, digamos, os nossos defeitos, uma parte do nosso ego que não é boa, que não nos faz bem. Isso é que precisa ser curado para as nossas virtudes, a nossa alegria, nosso amor vir ao de cima. Portanto, é essa a cura da alma. Que bonito, João, que bom. Olha, muito obrigada, este foi uma conversa incrível, ainda havia muitos temas para falarmos, mas muito obrigada pela tua presença. Nós vamos fazer o fim deste episódio com uma música que o João nos vai oferecer, que é assim um lançamento aqui em primeira mão, e eu aproveito para me despedir de vocês, agradecer mais uma vez estarem aí, subscrevam por favor aqui o nosso canal. Obrigada à Espírito do Sol por estar presente uma vez mais, e terminamos em beleza. Se puderem, encontrem assim um bocadinho para estarem de olhos fechados, tranquilamente, fazerem um momento, aproveitar este momento de cura. Até ao próximo episódio. Fiquem por aqui. Fonte de água, és a minha fonte de água. Fonte de água, minha fonte de água. És o meu segredo nesta noite escura. Afastas-me medo, fonte de água pura. Dai-me de beber desse amor sem fim. Jorra fonte de água de dentro de mim. Jorra fonte de água de dentro de mim. Dás-me dessa água para sede eu nunca mais ter. Fonte de água viva, luz do meu viver. Dás-me de beber do teu amor sem fim. Jorra
fonte de água de dentro de mim. Jorra fonte de água de dentro de mim. Fonte de água, minha fonte de água, fonte de água, minha fonte de água, fonte de água, minha fonte de água, fonte de água, minha fonte viva de água. Este episódio foi patrocinado pela Espírito do Sol, Livros para a Alma.